Hoje recebo alguém que não treina só corpos, treina consciências. Há alguém que entende que mudar por fora começa por dentro. Alguém que trocou a visão limitada do treino por uma missão: ajudar pessoas a reencontrarem-se consigo mesmas através do movimento, da disciplina e do propósito. Acredita que a transformação verdadeira não acontece no espelho, mas sim na forma como te levantas todos os dias. E é sobre isso que vamos falar. Como treinar o corpo e a mente para viveres com mais consciência, mais saúde e mais verdade. Mas acima de tudo, é um guia para quem está cansado de andar à deriva. Com uma abordagem que une o físico ao mental, o Tiago mostra que cuidar do corpo não é uma vaidade. É clareza, é direção, é um ato de respeito por ti mesmo. É personal trainer e coach, por isso prepara-te para uma conversa profunda, prática e sem filtros. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por estares aqui. Bom dia. Gostaste da apresentação? Gostei da apresentação. Olha, está fantástico. Revejo em muitas coisas que acabas por dizer aí. A questão de nos olharmos ao espelho de manhã, a questão de conseguirmos encontrar uma direção, é efetivamente essa abordagem que eu defendo e que ao longo dos anos tenho cimentado cada vez mais. Acredito que não vamos conseguir viver uma vida feliz e uma vida saudável se efetivamente só nos direcionarmos para aquilo que é o nosso aspecto físico. Nem vamos conseguir viver uma vida feliz e saudável se só sentirmos que cuidar da nossa saúde é cuidar dos nossos pensamentos e cuidar daquilo que são as nossas emoções. Acredito que uma coisa não funciona sem a outra. Tu trabalhas na área da saúde e cuidas essencialmente da dor física, e eu acredito que saúde não é sinónimo de ausência de dor física. Saúde é sinónimo de tu teres vitalidade. Não importa que eu possa acordar de manhã e não me doa um joelho, ou não doa a coluna, ou não doa um ombro, mas se efetivamente eu estiver a passar por um período de sofrimento, se estiver a passar por um período de angústia, de tristeza, de frustração, eu também não sou saudável, não é? Portanto, a nossa qualidade de vida está diretamente ligada à forma como nos sentimos, quer fisicamente, quer mentalmente. E, portanto, é por aí que eu vejo o conceito de saúde, algo muito mais abrangente. Sim, sem dúvida alguma que, e como tu mencionaste, trabalhando na parte mais de uma dor física, há sempre uma componente, seja psicológica, seja emocional, portanto há sempre algo que vai ligar ali um bocadinho, até porque cada vez mais existem dores que são de uma forma, ou seja, não há um estímulo próprio por vezes relacionado com a parte física, não houve um acontecimento, não houve nada, portanto convém realmente olhar para a pessoa como um todo e não só como um tecido, uma carne. Sim, que propriamente precisa de ser curada de alguma forma, quando há sempre mais algo escondido por trás daquela dor que pode vir a ser benéfico, ser trabalhado para que o resultado também seja completamente diferente. Pegando numa frase tua, queria que me explicasse um bocadinho deste contexto de o corpo alcança aquilo que a mente acredita. O que é que para ti faz sentido esta frase? Olha, essa frase faz sentido porque, de certa forma, eu acho que isso pode ser visto de uma forma muito bidirecional. Se efetivamente a tua mente acreditar que tu não consegues fazer alguma coisa e que tu estás de alguma forma limitado, e passando isto até muito para o contexto prático daquilo que é o treino, se tu acreditares que não és capaz de fazer um determinado exercício, que tu não te sentes capaz de fazer um processo onde queiras perder X quilos ou ganhar X quilos ou alcançar aquela determinada performance, eu acredito que tu não te vais dispor a encontrar as ferramentas certas e a fazer todas as ações diárias que te levem a alcançar aquele objetivo. Da mesma forma que se o teu corpo não acreditar que tu és alguém saudável, e quando eu digo acreditar é no sentido de a forma como tu cuidas dele, ele vai perceber que tu não estás a acreditar que és alguém saudável. Portanto, se fores alguém extremamente sedentário, que tem um estilo de vida pouco ativo, que todos os dias fumas ou todos os dias bebes, ou não cuidas da tua alimentação, tu fazes o teu corpo acreditar que não és alguém saudável. E à medida que o tempo vai passando, a tua saúde física vai ficando também cada vez mais debilitada. Vão surgindo dores articulares, vão surgindo problemas a nível cardiovascular, portanto há uma imensidão de coisas que te vai acontecendo que te faz, efetivamente, viver uma vida menos saudável. Portanto, esta minha visão mais abrangente, como eu te dizia há pouco, de que o corpo não funciona sem a mente e a mente não funciona sem o corpo, é muito neste sentido, que se a tua mente conseguir acreditar que o teu corpo consegue alcançar, as coisas fluem. Da mesma forma que se o teu corpo receber estas boas informações de que estás a trabalhar para ser mais saudável, ele também se vai tornar mais saudável. É um bocadinho por aqui. Sim, eu partilho da mesma opinião, porque lá está, novamente pegando um bocadinho pelo tratamento da dor em si, muitas vezes também me aparece em consultório, é nada mais, nada menos do que alguém que pensa que não vai resolver aquele problema.
por isso simplesmente acredita que só vai aliviar momentaneamente ou que alivia durante uns tempos e depois volta novamente, e voltamos ao ponto que é, se a mente realmente não acredita que pode também melhorar realmente a 100% a situação, no corpo a situação não vai acontecer. E aconteceu novamente na televisão, mas também não há problema. É o típico, já sabia. Em consultório parece-me também muito isso, que é a pessoa... Olha, Bruno, tenho esta dor, se for preciso, já há mais de 2 ou 3 anos e não acredito que possa viver sem ela. Portanto, quase que a pessoa abraça aquela dor como se fosse algo dela. E o problema é que há pessoas que muitas vezes querem viver com essa própria dor, não é? Porque isso lhe vem trazer outras coisas que, infelizmente, tendo uma população cada vez mais idosa e sedentária, isso na parte psicológica vem trazer um bocadinho a vertente do se eu tiver com dor eu posso tentar chamar a atenção de alguém. É assim, este é e agora passando um bocadinho mais para a parte da mentalidade, não é? Acho que esta é uma questão que enfrentamos cada vez mais hoje em dia, nas populações mais idosas, efetivamente, porque as pessoas perdem aquilo que é o verdadeiro sentido da vida. Eu acredito que nós só conseguimos viver bem e felizes se encontrarmos uma direção. Se tu tens que acordar de manhã e sentir que estás à procura de alguma coisa. Ou seja, tem que haver um propósito maior. E muitas das vezes o que eu acredito que acontece nas pessoas mais idosas é que elas não se preparam para aquilo que é o pós-trabalho. As pessoas vivem extremamente dedicadas àquilo que é a missão laboral e depois, quando lhes é retirado isso, elas não encontram um propósito de vida. E é muito fácil encontrar o propósito nos hospitais, nas doenças, naquilo que me incomoda, sentir que estou condenado. E, portanto, relativamente às populações idosas, eu acho que é muito por aqui. Relativamente àqueles que são mais jovens, à nossa faixa etária, eu acho que estas questões residem muito no facto de nós não nos conhecermos a nós mesmos, da tua autoestima estar mais frágil, de tu te comparares muito com os outros, de tu quereres alcançar resultados facilmente, e a vida não é isso. A vida não é este jogo onde tu carregas em 2 ou 3 teclas, tal como fazes no computador ou numa PlayStation, e alcanças o resultado que procuras. E isso leva-nos a níveis de frustração gigantes. E obviamente quando nós estamos menos bem connosco mesmos, tal como fazíamos em crianças, chorávamos e tínhamos colo de alguém. Então o que acontece quando nós somos adultos é que a nossa forma de procurarmos colo, de procurarmos esse cuidado, é efetivamente manifestarmos aquilo que são as nossas dores e os nossos incómodos. E essa é a forma mais simples e mais fácil de alertarmos quem nos rodeia. Tenho dor, tenho incómodo, tenho desconforto, e a maioria das pessoas dá-nos abraço, dá-nos esse colo, dá-nos esse cuidado. Isso faz-nos entender que essa é a melhor forma de satisfazermos as nossas necessidades. Só que, efetivamente, à medida que o tempo vai passando, eu acredito que isto nos vai fazendo sofrer cada vez mais, vai nos fazer sentir cada vez mais frustrados e nos impede de conseguirmos avançar com a nossa vida. Sim. No teu dia-a-dia, propriamente dito, falando na questão dos treinos, como é que tu tentas sempre aliar um bocadinho a parte física à parte mental? Ou seja, fazeres com que aquela pessoa perceba que realmente que o corpo não é só uma base física, não é? Existe todo um contexto para que ela consiga realmente ter os resultados que procura e não propriamente dito que entra dentro de um ginásio ou de um estúdio ou o que quer que seja, a pensar que vai só fazer 10 agachamentos, 10 burpees e um bocadinho de cardio e que está feito, feito o treino. Como é que tu enquadras aqui para quem nos vai estar a ouvir perceber que realmente o treino, embora infelizmente não esteja ainda tão agregado à área da saúde, acho que faz todo o sentido estar claro agregado à área da saúde. Como é que tu fazes essa junção para que a pessoa realmente perceba que para ter certos e determinados resultados precisa de haver aqui um equilíbrio entre vários fatores para que isso realmente possa acontecer? Olha, eu costumo dizer que sou muito chato na fase inicial e na primeira abordagem. No processo de avaliação inicial, eu acho que, de forma subtil, faço entender às pessoas que a minha abordagem é uma abordagem muito mais do que física. Naquela primeira avaliação, eu tenho uma conversa frontal, genuína com as pessoas, acima de tudo, para tentar perceber qual é que é o propósito que as traz até mim. Hoje, felizmente, através das redes sociais, as pessoas que me chegam já vêm muito consciencializadas de qual é que é o trabalho que eu desenvolvo, não é? Mas efetivamente o que acontece depois em termos práticos é que elas sentem, e algumas dizem isso, que no final da primeira avaliação aquilo parece uma sessão terapêutica, porque para mim não faz sentido nenhum ajudar-te a alcançares aquilo que são os teus objetivos e desenvolvermos um processo conjunto se eu não entenda verdadeiramente quais é que são as tuas motivações.
porque nos momentos em que tu vacilares e fugires daquilo que é o nosso processo, a única forma que eu tenho de te agarrar e de trazer clareza outra vez é pegar naquilo que é o objetivo que nós definimos e, acima de tudo, trazer-te outra vez para aquilo que foram as motivações iniciais que tu me deste. À medida que o tempo foi passando, uma coisa que me criava uma confusão gigantesca, e antes de eu estar envolvido nesta área do desenvolvimento humano, era que eu percebia que muitas das vezes havia uma motivação muito maior para além da questão do quero ter um corpo mais estético e mais trabalhado, mas nem sempre eu conseguia entender isso. Então, numa primeira fase, agora, esta é a abordagem que eu tento ter sempre, é no sentido de perceber qual é que é a tua real motivação. Tu, se vens aqui porque queres perder peso, houve alguma coisa que teve que mudar na tua vida. Se tu chegas aqui com 10 anos porque queres perder peso, foram os teus pais que te empurraram para cá. Mas quando tu chegas com 18, 23, 25, 30, 40, 50, teve que haver ali um clique. Porque houve imenso tempo da tua vida em que tu tiveste hábitos completamente desajustados, viveste uma vida completamente sedentária, e se neste momento tomaste a decisão de fazer esta mudança, houve alguma coisa que aconteceu. E na maioria das vezes ou está relacionado com a minha autoestima, porque a pessoa que está ao meu lado diz-me que eu estou mais gordinho ou mais gordinha, ou porque efetivamente eu fui ao médico e ele passou-me esta ideia que se eu continuar assim provavelmente não vou ter muita saúde, ou os meus dias estão cada vez mais perto de chegar ao fim, e isso faz-me pensar que posso perder a oportunidade de viver a minha vida, que posso passar um mau exemplo à minha família, aos meus filhos, que posso deixar de estar perto deles, que posso vir a sofrer. E, portanto, isso para mim é aquilo que é o mais importante numa fase inicial, perceber as reais motivações das pessoas e depois trazer esta clareza e esta consciência importante, tal como eu te falava há pouco, de que isto não é um jogo. Tudo o que tu fazes na vida não funciona como um jogo, carregas num botão e obtens a seguir. Ou seja, estamos a falar daquilo que é um processo evolutivo, que vai demorar tempo. Essencialmente na área da atividade física, tu passas aqui por uma fase inicial, no primeiro mês e meio, 2 meses, onde há toda uma adaptação, as tuas estruturas ligamentares, tendinosas, a tua capacidade de conseguires vencer a dor e o desconforto, tudo isso leva um determinado tempo. É preciso entender que tu passaste imenso tempo da tua vida com maus hábitos e que agora, numa fase inicial, tu estás só a aprender a mexer o teu corpo e estás a passar uma mensagem que ele está a receber um novo estímulo. Acabas ali por educá-lo mais Sim, propriamente dito. E a questão é que hoje em dia as pessoas pensam que esta primeira fase, esta primeira abordagem de um mês e meio, 2 meses, 3 meses, é onde obtens os resultados. Não. Sim. É onde tu vais conseguir progredir dentro de um processo que é altamente diferente de tudo o que tu fizeste até hoje, onde tu precisas de criar um hábito, onde isso vai mexer com as tuas rotinas. Portanto, passamos só por este processo de adaptação. Até tu conseguires recolher aquilo que são os verdadeiros benefícios da atividade física na componente estética, que é isso que tu procuras numa fase inicial, vai levar tempo. Vai levar 6 meses, pode demorar 1 ano, depende da tua dedicação. Eu sou uma parte integrante do processo, ou seja, eu estou a dar-te a mão e a ajudar-te a seguir e eu mostro-te o caminho, mas és tu que o fazes. Sim. E, portanto, a minha primeira abordagem, de forma a juntar esta parte mais física e mais mental, é muito entregar clareza à pessoa acerca daquilo que vamos desenvolver e, acima de tudo, eu conseguir perceber quais é que são as reais motivações dela. Sim. É por aí. Eu sou sincero, eu costumo ser um bocadinho mais bruto dentro do consultório. Porque eu lá está, é tal situação. Precisamos de encontrar um porquê mais profundo da pessoa estar à nossa frente. Claro. A parte tão superficial de venho porque me quero sentir bem, está tudo bem, pode existir, obviamente, não vamos colocar isso em causa, mas quero sentir-me bem, ou quero ter mais saúde, ou quero estar melhor. Há sempre algo mais bem lá no fundo. E esse é o real motivo da pessoa vir à nossa procura, seja na parte do exercício, seja na parte terapêutica, por outra razão qualquer. E acho que pegando nesse fator, como tu mencionaste, acho que é isso que vai servir como gatilho essencial para quando a pessoa não estiver naqueles dias motivados, não é? Claro. Que possa a gente chegar a um ponto e dizer, ok, olha, é por isto que estás a fazer, lembra-te do que estás a fazer. Eu lembro-me, não a nível de consultório, mas, por exemplo, pegando um bocadinho num contexto à parte, mesmo na questão da formação, de ajudar outros terapeutas realmente a conseguirem trabalhar na área da saúde para poderem demonstrar mais qualidade desse serviço, porque infelizmente às vezes temos um contexto pouco normal, por assim dizer. E muitas vezes o que eu tenho é, como resposta é, Bruno, nunca
me faça esquecer do porquê de eu ter começado isto. E acho que essa é a principal essência de tu começares algo, de teres um objetivo próprio, obviamente, Claro que sim. mas teres um porquê cada vez mais profundo. Porquê é que eu realmente quero começar? E existe sempre essa, mesmo na questão do exercício, existe sempre mesmo essa questão, que é o porquê de eu estar a começar. É para sentir bem, é pela parte estética, eu acho que é tudo consequências daquilo que tu vais realmente aplicar no teu dia-a-dia, da forma como o fazes, como acordas e como falas, Claro. como comunicas, como Claro. tudo. Mas acho que existe sempre esse porquê. E se nós conseguirmos pegar muito por esse porquê, facilmente conseguimos sempre agarrar a pessoa e não deixá-la ir, como muitas vezes acontece, porque lá está, a pessoa passou, se for preciso, 50 anos da sua vida onde não tinha esse hábito, seja de praticar exercício físico, seja de praticar uma alimentação minimamente equilibrada, de ter outro tipo de hábitos que sejam mais saudáveis para o seu dia-a-dia, a pessoa nunca o fez. Como é que eu vou agora pura e simplesmente pegar naquela pessoa só pela parte física, não é? Portanto, é impossível, não dá. Portanto, eu não chego ao pé de ti, que nunca fizeste rigorosamente nada da vida, ao fim de 50 anos, digo-te, olha, bora, agora é só fazer e os resultados vão aparecer. Não é? Leva tempo, e acho essencialmente que as pessoas não estão preparadas para enfrentar dificuldades em qualquer área que seja da vida. Não estão preparadas para enfrentar uma dificuldade, um processo altamente desgastante, como é um processo de perda de peso, por exemplo. Se tu tiveres que perder 2, 3, 4 quilos, estamos a falar de um processo relativamente simples, mas quando estamos a falar de processos de transformação completa, onde tu perdes 20 quilos, 30 quilos, quase que ganhas uma nova pessoa. Tenho que me dar o cartão de cidadão, quase. Quase. Acho que a maioria das pessoas não tem um mindset voltado para os momentos difíceis, para serem resilientes, para serem persistentes. Estamos à espera de viver uma vida extremamente confortável e atingir coisas que exigem um esforço muito significativo. Isto acontece nas relações, isto acontece na área da atividade física, isto acontece no crescimento profissional. E eu acho que é importante, sim, conseguirmos entender o porquê das pessoas, mas cada um por si só, obviamente depois com pessoas que as ajudem a fazer o seu próprio trajeto, mas cada um individualmente tem que trabalhar na sua mentalidade, de modo a perceber que para que alcancemos coisas que nunca imaginámos alcançar, ou para que façamos coisas que são completamente diferentes do que a maioria da sociedade consegue fazer, nós também temos que ter uma mente completamente diferente daquela que nos trouxe até aqui. Eu acho que é um bocadinho por aqui. Sim, eu acho que lá está, é muito esse ponto positivo que precisa de ser trabalhado, porque infelizmente, a realidade é essa, é que devido também a tudo muito que existe de redes sociais, as pessoas, a única coisa que observam são sempre os resultados. Nunca olham propriamente dito para o processo que foi feito. E então isso cada vez mais obriga a que a sociedade tenha uma pressão em cima de eu quero estar assim, ou eu gosto de ver isto, eu queria ficar assim, só que não quer abraçar o processo propriamente dito, quer o resultado. E eu muitas vezes, em tom de brincadeira, quando alguém me entra também para dentro do consultório e está à espera que eu só naquela consulta consiga adivinhar tudo e resolver tudo, eu muitas vezes acabo também por fazer a pergunta imaginando que precisa de perder 5 quilinhos, você vai a um nutricionista e precisa de fazer um plano, não é? Supostamente. Você já sai de lá com esses menos 5 quilos? Não sai, não. Significa que precisa aqui de algum tempo, de um processo para chegar. Se você quer fazer exercício físico porque precisa de se sentir bem, precisa ganhar mais vida, quer brincar com os seus filhos, com os seus netos, você vai fazer apenas um dia de exercício e a coisa melhora, ou você precisa de fazer um processo evolutivo? Não, eu preciso. Então a questão é exatamente essa. As pessoas às vezes vêm com a ideia de que é tudo para ontem, porque o que vem cada vez mais são resultados. É aquilo que nós também, por muito culpa nossa, a realidade é essa, nós mostramos apenas os resultados. Mostrar o processo acaba por ser algo tão longínquo que acabamos por cortar ali algumas entrelinhas, mas a realidade é que a pessoa precisa de passar por esse processo. Sim, mas eu acho que esta questão que tu tocas é uma questão determinante, que é, hoje em dia há uma exposição enorme de tudo o que é redes sociais e, efetivamente, nas redes sociais aquilo que tu vês é um cenário de uma vida perfeita. Quantas vezes tu viste alguém a chorar nas redes sociais? Quantas vezes tu viste alguém a dizer estou sem dinheiro para colocar comida na minha mesa? Quantas vezes tu viste alguém a dizer, olha, investi num negócio este valor e perdi tudo aquilo que eu investi?
As pessoas só mostram aquilo que é esta montra da felicidade. E, obviamente, se tu não tiveres uma plena consciência disso, tu vais viver uma vida de modelagem e de comparação. Tu abres as redes sociais e aquilo que tu vês é um espectro de uma vida feliz de todas as pessoas que tu segues. Portanto, em primeiro lugar, eu acredito que nós, enquanto seres humanos individuais, temos que começar a ganhar esta clareza, que é, eu sou um humano, tal como tu. Se tu passaste momentos de dor, de sofrimento, de desconforto, eu não sou diferente. Eu também já passei. A diferença entre nós é que provavelmente tu és capaz de ser vulnerável e mostrar-me isso e eu não tenho essa capacidade. E, portanto, nós, enquanto seres individuais, precisamos de conseguir perceber isso individualmente. E depois há aqui, acho que, outra questão que se revela determinante, que é, nós não vamos conseguir chegar a lado absolutamente nenhum, nem vamos conseguir transformar a nossa vida quando nós nos vivemos constantemente a comparar com outras pessoas. O lugar de onde tu vens, a educação que tu tiveste, os desafios pelos quais tu passas, aquilo que viaja dentro da tua cabeça é completamente diferente do que viaja na cabeça dos outros, é completamente diferente da história das outras pessoas. Tu estás numa fase de vida que é completamente distinta da minha. Então eu tenho que concentrar-me cada vez mais em fazer o meu caminho. E se neste momento eu não estou a conseguir fazer face a estas distrações todas que vão passando à nossa volta, e se eu não consigo criar uma camada de proteção para me envolver em mim e para me focar nos meus objetivos, e a cada momento que olho para o lado isso revela-se um fator de distração e faz-me sair do meu caminho, então eu tenho que ser disciplinado a ponto de conseguir resguardar-me no meu espaço, ganhar toda essa resiliência mental para depois me voltar a expor à sociedade. Isso resolve-se acima de tudo com uma criação de hábitos, de Sim. pensares mais sobre aquilo que te está a incomodar, escutares os teus pensamentos, fortaleceres-te enquanto pessoa, mudares aquilo que é a tua autoimagem, definires novos objetivos, leres, ganhares mais conhecimento. É um bocadinho por aqui. E isto, no fundo, reside tudo naquilo que nós temos vindo a falar, que é, precisas de ser disciplinado contigo, precisas de trabalhar diariamente, porque senão vais acabar ao sabor do vento, a comparar-te com os outros, a lamentar-te, a fazer-te vítima, porque os outros têm, porque eu não tenho, porque os outros conseguem, porque eu não consigo, porque eu um dia quero alcançar, mas eu nunca vou conseguir. E acho que é um bocadinho por aqui. Sim, e eu acho que há aí um ponto fundamental, que é o acompanhamento, que tanto tu como eu acabamos por praticar, embora em áreas diferentes, mas ligadas por um meio comum, que é sempre ter um plano, é sempre traçar objetivos, é sempre ter algo propriamente dito desenhado. Não significa que não possa ser manipulado durante o caminho, obviamente, mas ter este plano tracejado, ter tudo orientado minimamente para que a pessoa também tenha um guia para que seja mais fácil, porque o que eu sinto muitas vezes é que também quando a pessoa me chega até mim, até ao momento a única coisa que foi desenhado foi pura e simplesmente uma consulta, um tratamento. Ou seja, nunca foi desenhado propriamente dito nada para tratar a pessoa. Foi pura e simplesmente um momento, uma ação que houve naquele instante. Mas sim, não há um plano macro, não há uma é? visão mais à frente. E quando tu tens esse guia, propriamente dito, ou quando a pessoa tem acesso a esse guia, a clareza também é completamente diferente, porque a pessoa sabe o que é que tem que executar. E isso vem muito também na criação do hábito. Se eu tiver realmente esse guia, a minha implementação de hábito é muito mais fácil de ser aplicada do que propriamente dito, deixa-me improvisar. Porque no improviso, o corpo vai-te sempre tentar enganar ao ponto de não me apetece e não quero fazer. Claro. O corpo acaba por ter uma das premissas tão grandes que é, quanto menos faz, menos quer fazer. Ele tem uma questão de poupança de energia absurda por questões de sobrevivência. Se eu me vou dar ao luxo de improvisar, deixa ver o que é que eu faço hoje, deixa ver o que é que eu faço amanhã, deixa ver no que é que isto vai dar. Mas acabar sem fazer nada. A probabilidade de não fazer nada é altíssima. Portanto, de facto, ter este tipo de acompanhamento e a pessoa perceber que, de facto, juntar a parte física, a parte emocional, a parte mental, juntar todas estas componentes, juntar tudo isso, mas alinhado com um propósito, com um plano bem definido, vai chegar certamente a um ponto em que diz, ok, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Há menos desculpas para dar. Uma coisa é eu ter um bloco na agenda e dizer, ok, olha, é hora do treino. Outra coisa é olhar para a minha agenda e não saber que a minha hora do treino está ali. E então chega a um certo ponto em que digo, oh, eu nem preciso treinar hoje, porque eu não tenho um plano que me diga, olha, eu preciso fazer isto. Em termos de alimentação é a mesma coisa. Se eu não tiver, se calhar, algum cuidado naquilo que eu preciso de, se calhar, preparar, porque não tenho tempo para fazer as minhas refeições, se eu não tiver aquele tempo para preparar, eu vou chegar a um certo
ponto é que se calhar passo no McDonald's ou qualquer coisa, pego qualquer vais coisa para comprar qualquer comer coisa. e como, Sim. e está feito, porque infelizmente também a vida cada vez mais é feita de pressões, como falámos há bocado. Portanto, parece que andamos a correr um bocadinho contra o tempo. E quanto mais depressa eu me conseguir despachar em coisas que são supostamente inúteis, mas que não o deveriam ser, nomeadamente a alimentação, chega a um certo ponto em que qualquer esquina, qualquer coisa que venda uma Vai coisa servir. rápida, vai servir para preencher aquele vazio que eu não tenho tempo, não preparei. Portanto, eu acho que ter esta consciência, ter este plano, ter este guia e ter alguém que nos acompanha e que nos faz realmente lembrar que é preciso seguir um plano do ponto A ao ponto B, vai chegar realmente a que os hábitos sejam mais fáceis de serem implementados e que os resultados depois venham a aparecer de uma forma completamente diferente. A realidade é essa. Deixa-me perguntar-te, das pessoas que tu acompanhas, são pessoas já com alguma atividade física englobada? São pessoas que chegam até ti sem nunca terem pisado um ginásio, um estúdio? São pessoas mais sedentárias? Que tipo de pessoas é que tu acompanhas com mais frequência? Felizmente tenho um espectro gigante. Treino, neste momento, a pessoa mais nova que eu treino é uma menina com 13 anos e a pessoa mais velha que eu treino é uma jovem com 81. Portanto, tenho um espectro assim muito alargado. A maioria das pessoas, quando me chegam, não têm rotinas de atividade física muito regulares. Hoje em dia chegam pessoas, acima de tudo, com questões de dor física e muitas das vezes também associada aqui a componentes mais mentais. Isto porque nos últimos anos também me tenho direcionado mais para tudo a nível físico, para tudo o que é questão de dor e de incómodo. Uma patologia no joelho, uma patologia no ombro. Mais terapêutico. Mais terapêutico, mais por aí. E efetivamente esse é o tipo de público que vou recebendo cada vez mais hoje em dia, no sentido de ajudar a diminuir essa sintomatologia e depois, obviamente, de fomentar este que é a criação do hábito do exercício físico e de fazer com que as pessoas se sintam mais saudáveis, não só no que respeita ao corpo, mas depois também no que respeita à mente. Mas sim, é um espectro já muito alargado. Não há um nicho de trabalho só com pessoas entre os 20 e os 30, os 40 e os 50. Sim. É um espectro muito alargado, mas essencialmente procuro ajudar pessoas sempre que têm dor. Se me perguntas, recebes todo o tipo de público? Por exemplo, não recebo grávidas. É um público com o qual eu não trabalho. Sim. Mas se for alguém que queira melhorar aquilo que é a sua condição física, sob o ponto de vista de performance, de aumentar a massa muscular, de diminuir os níveis de massa gorda, também recebo, mas o público com quem eu mais me sinto confortável a trabalhar e de quem mais eu gosto, que me motiva mais, é o público que tem dor, que tem desconforto, porque no fundo estas pessoas sentem que não têm qualidade de vida. Sim. Seja dor física ou seja dor mental, seja dor emocional, quando tu tens uma dor, tu não tens qualidade de vida. Portanto, é um bocadinho por aqui. Ok. E dessas pessoas, por norma, que te apresentam algum tipo de queixa, isto só para contextualizar um bocadinho, né? É dessas pessoas que tu acabas por receber que têm algum tipo de dor ou queixa ou algum tipo de patologia em si, elas por normas são muito apologistas da prática do exercício físico ou até entrarem em contacto contigo tiveram assim o maior repouso possível para evitar o contacto com o exercício físico? É assim, felizmente, eu acho que nesse ponto de vista, quem tem dor, quem tem incómodo e quem tem desconforto coloca-se numa posição de vulnerabilidade maior em tentar perceber o que é que os especialistas da área recomendam. E o que eu tenho sentido, desde que eu trabalho na área da atividade física, é que ao longo dos diversos anos os médicos vêm reconhecendo cada vez mais a importância do treino de força. E isso é fantástico. E, portanto, as pessoas que me chegam, ou chegam nesta questão mais de vulnerabilidade, no sentido de tentarem perceber qual é que é a minha opinião. Olha, sinto isto, sinto aquilo, o meu historial é este, já fiz exames ou não fiz exames, foi recomendado ou não foi recomendado, mas o que é que tu recomendas no meu caso em específico? Ou, efetivamente, chegam aquelas pessoas que me dizem, eu preciso do teu acompanhamento, porque tive um acompanhamento médico até então e foi-me recomendado isto. Dificilmente me chega o autodidata que diz, olha, eu não vou fazer porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu tenho uma limitação e isso é prejudicial para mim. Okay. Deixaste esses todos para mim, né? Ou seja, desses não entram para ti. Felizmente já tive um caso ou outro de pessoas que me dizem, olha, isto eu não posso fazer, olha, os simples casos da coluna, não posso pegar mais do que 2 quilos.
Mas depois, efetivamente, tu vais Nas às compras. compras e carregas um saco de 5 kg onde tens que subir 3 andares porque não tens elevador. E às vezes é um bocadinho desconstruir estas ideias e as pessoas olham para ti e pensam, olha, pois, eu não percebi o quão ridículo estava a ser quando te passei esta informação. Mas o que eu vou sentindo é que cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, as pessoas se vulnerabilizam e quando têm uma dor procuram uma especialização de um profissional e se efetivamente confiarem no profissional que está do outro lado, entregam aquilo que é o seu incómodo, a sua saúde, a sua qualidade de vida nas mãos do profissional, porque aquilo que elas querem naquele momento é passar para um momento em que já não têm dor. Não tem dor. Portanto, Sim. é o que eu vou sentir. Sim. Acabo, é aquilo que eu estava a dizer, né? Essas não vão tanto para ti e esses vêm um bocadinho mais para mim. Apesar de eu ter tirado também formação na área do exercício, mais virado para o terapêutico, a realidade é essa, para conjugar aqui também um bocadinho, não só com o tratamento de terapia manual, mas também juntar a parte do exercício, porque sem dúvida alguma que me fazia todo o sentido, porque a pessoa precisa de ganhar mais vida, principalmente, precisa Claro. de estar com mais liberdade para conseguir fazer as atividades no dia a dia. Certo. O corpo é feito para ter movimento, o corpo é feito para ter liberdade e não para estar restrito ao ponto de querer ir ao supermercado, querer carregar E não os sacos e não conseguir, não é? Também muitas vezes apanho que é a pessoa ou não pode correr, ou então não se pode agachar. E eu fico sempre um bocadinho na dúvida do género. Então, vamos aqui meter duas situações. Em relação ao correr, se tiver em perigo iminente de ser atropelado, prefere ficar parado ou dar assim, nem que seja um trotezito só para sair da frente do carro? Não, se calhar eu prefiro desviar-me. Pronto, então se calhar não é assim tão grave correr. Obviamente que tudo isto tem que ter sempre um contexto, não é? Uma pessoa que nunca correu ou que nunca fez um agachamento, ou quer que seja, voltamos sempre ao ponto. Tem que haver alguma coisa que existe progressão, não é? Portanto, eu não vou obrigar a pessoa a chegar a um certo ponto e dizer, nunca correu, mas não pode correr. Faça 10 km agora, por favor. Não, obviamente que não. Muitas vezes até aquilo que acabo por colocar em cima da mesa é, faça 5 minutos. O tipo de pessoa que nunca praticou exercício físico rigorosamente nenhum, nem às vezes uma simples caminhada, e quando têm dor, o que vai acontecer é que menos vontade também têm para o praticar, e acabam sempre por ter também algum receio, não é? Porque quando tens dor, vou estar a fazer mais força ainda para quê? Não é? A realidade é essa, que é, então, mas se me dói, eu vou realmente estar a fazer a um ponto. Então, aquilo que também acaba por acontecer muito é uma população que cada vez mais também tem medo de praticar, e pegando um bocadinho na parte terapêutica, também tem medo de praticar o exercício físico também por conta disso. Portanto, que tipo de consequências é que esta falta de movimento, esta falta de atividade, pode realmente afetar as pessoas no seu plano e no seu contexto geral? Olha, tu tocaste aí numa questão muitíssimo importante, que é a questão do medo da dor. A dor é das coisas mais estudadas nos últimos anos relativamente à componente da lesão, digamos assim. E o que é facto é que, mais do que o grau de gravidade da lesão, aquilo que nos pode impedir muitas das vezes de trabalharmos com qualquer pessoa e de termos sucesso numa recuperação é aquilo que é a sua percepção relativamente à dor, não é? Muitas das vezes a dor é muito mais exacerbada porque tu já tens medo de fazer qualquer tipo de movimento. Eu peço para tu fazeres uma flexão da anca, uma flexão ou extensão do joelho, e tu dizes-me, eu consigo fazer, mas não consigo fazer até aí. Até aí vai doer. Mas você já experimentou? Não, eu sei que vai doer. E portanto esta é uma barreira muito difícil de ultrapassar. O que é que pode fazer com que isto mude? Dar alguma segurança e alguma tranquilidade às pessoas, no caso da atividade física necessariamente. Ou seja, vamos imaginar que é uma questão relativa, um exemplo muito prático, um agachamento. A pessoa não consegue agachar abaixo dos 90 graus. Para as pessoas entenderem, abaixo dos 90 graus seria mais ou menos a altura a que eu estou sentado e baixar a minha anca para além disto. Ok, então eu vou dar-lhe uma caixa e vou sentá-la, por exemplo, a 20 ou 30 graus de flexão. Olha, como é que está aqui? Sente-se confortável sim ou não? Okay, e vou jogando com isto, aumentando a cada treino a profundidade daquele agachamento e fazendo com que a pessoa se sinta confortável. Depois, obviamente, utilizando técnicas de treino que me fazem perceber que aquela estrutura articular adapta-se naquele ângulo e depois, à medida que o treino vai avançando e que o tempo vai avançando também, eu posso melhorar isto. Mas, acima de tudo, passar esta ideia à pessoa que podemos experimentar e, se ela aceitar,
obviamente fazê-la entender que isto não representa assim uma perigosidade tão grande. Eventualmente podes sentir alguma dor ou algum desconforto, mas não te vai saltar um joelho ou não te vai saltar a coluna porque hoje experimentaste ir um pouquinho mais além. Sim. Acima de tudo, isto tem que ser um processo evolutivo, de uma desconstrução gigante relativamente àquilo que é a ideia da lesão da pessoa, para que depois, à medida que o tempo vai passando, ela se permita também a fazer. Porque acredito que na maioria das vezes as pessoas que têm dor e desconforto, isso é um público completamente diferente daquele que não faz absolutamente nada simplesmente porque não quer, têm esta dificuldade em conseguir ultrapassar esta fase onde sentem a dor, o incómodo, o desconforto, para o momento em que praticam algum exercício e têm algum movimento. As pessoas o que querem é uma resolução muito rápida. Porque é que as pessoas, na maioria das vezes, procuram um médico, submetem-se a uma cirurgia e depois ficam extremamente frustradas? Porque, na realidade, elas queriam fazer aquela cirurgia quase como para passares para o lado de lá da montanha. Aqui eu tenho dor, aqui eu tenho desconforto. Eu acredito que quando eu for submetido a esta cirurgia, a minha dor vai passar e depois, quando eu estiver do outro lado, tudo fica bem. E isto não acontece. É tal questão do resultado para ontem, propriamente dito, não é? Sem poder realmente abraçar o processo e realmente, e quantas vezes isso também não aconteceu já, que a pessoa até pode começar ou passa por esse processo que há ali um corte, não é? Portanto, eu passo não do A para o B, mas do A para o Z sem percorrer o resto do meu percurso e passado um pouco tempo do resultado final, tudo volta exatamente ao mesmo, né? Porque a pessoa não criou aquilo que devia ter criado, não modificou aquilo que devia ter modificado. Portanto, seja no exercício, seja na parte terapêutica em si, este processo vai levar a que realmente a pessoa também consiga perceber que, ok, não é questão do resultado em si que vai modificar o que quer que seja. O processo é que me vai ditar se eu vou estar melhor ou se eu vou estar pior. Claro. Porque o resultado qualquer... Hoje em dia, eu digo com isto com uma segurança brutal, que é o resultado de hoje em dia qualquer pessoa consegue ter. O resultado a forma como tu chegas lá é que muda o processo todo. É que muda a forma de tu realmente dares valor a esse resultado. Porque hoje em dia, se eu quiser fazer uma cirurgia plástica para tirar uma gordurazita localizada ou qualquer coisa, eu vou tirar. Mas... será que eu vou ter... vai chegar a um ponto em que eu digo, não, agora é que eu vou começar a comer bem, porque pronto, já fiz a cirurgia. Já... Não, quantas pessoas não passaram já? E infelizmente aquilo que a televisão também nos mostra acaba por ser um bocadinho isso, e as redes sociais. Quantas pessoas não chegaram já, se calhar, até a uma capa de uma revista qualquer, XPTO, e passado uns tempos estão como se nada tivesse acontecido, não é? Portanto, às vezes também... Ou seja, é a tal questão. Não há um processo. Há um resultado que é para ser cumprido num prazo estupidamente absurdo. A realidade é essa. E a parte do sedentarismo vem trazer um bocadinho também essa luta, porque como tu estavas a dizer, às vezes é preciso desmistificar algum tipo de crenças, lutar também contra ideias que a pessoa acaba por ter, mas principalmente conseguir quebrar aqui há alguns ciclos de frustração e de sofrimento que a pessoa acaba por ter porque não consigo fazer isto, não consigo fazer aquilo, mas ao mesmo tempo não consigo praticar, não consigo fazer, é todo um processo. Como é que tu acabas por conseguir quebrar este ciclo para que a pessoa perceba que a frustração faz parte? Porque eu antes não conseguia e continuo não a conseguir fazer as minhas coisas, mas eu quero chegar ao ponto em que eu consigo. Como é que eu tiro também este sofrimento de cima da pessoa, propriamente dito, ou como é que tu acabas por ajudar a pessoa a tirar também este sofrimento para que a pessoa consiga perceber que ainda não estamos, mas o objetivo é chegarmos lá? Olha, Bruno, eu costumo dizer que eu próprio não faço absolutamente nada. Eu só ajudo a desenhar o processo e se não houver uma aceitação por parte de quem está do outro lado, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Para que diminuas os níveis de frustração, em primeiro lugar, é preciso modificar tudo aquilo que são os teus objetivos e as tuas expectativas. Na maioria das vezes, quem chega com dor, incómodo, desconforto, ou mesmo com um objetivo maior de mudar o corpo em 2 meses, é preciso fazer uma reestruturação de tudo isto, porque isso é que te leva à frustração. É tu teres um objetivo que é completamente irreal. E então, aquilo que para mim faz sentido fazer numa fase inicial é desconstruirmos isto e mostrar-te que, desculpa, mas não sou eu que te vou ajudar a seguir nesse caminho, assim. Porque eu não acredito que isso possa ser feito dessa forma. Essa, para mim, é a questão primordial do processo. Redefinirmos aquilo que é o teu objetivo e olharmos mais à frente.
E se calhar olharmos para estes primeiros 2, 3 meses e percebermos, ok, o teu objetivo real nestes 2, 3 meses é criar um processo de adesão ao exercício físico. E isso vai mudar completamente as linhas orientadoras com que tu vês o processo a correr ao longo do tempo. Acredito que te vai fazer estar menos frustrado se tu conseguires cumprir com aquilo que nós definimos. E numa fase inicial, muito à luz daquilo que é esta rapidez em que vivemos todos e que já falámos aí hoje, das pessoas quererem alcançar tudo muito rápido e fazerem mudanças para as quais ainda não estão preparadas, o grande problema é que as pessoas nunca fizeram absolutamente nada e chegam-nos com uma perspectiva de que agora é que toda a minha vida se vai alterar. Quantas vezes treinavas? Não treinava. Que hábitos é que tinhas? Hábitos altamente sedentários, uma alimentação completamente desregulada. Ok, a partir da próxima semana, de segunda-feira, eu vou começar a treinar 5 vezes por semana e vou alinhar todas as minhas refeições entre as 7 da manhã e as 9 da noite. Isso não acontece. É preciso fazer uma mudança de uma forma muito evolutiva e muito progressiva. Porque se assim não for, isto é que leva aos altos níveis de frustração e à desistência das pessoas. Portanto, a única forma de conseguirmos trazer para a atividade física e para as práticas do exercício físico regular as pessoas que são altamente sedentárias, a mim parece-me que é fazê-las entender que tu não podes viver sem estimular o teu corpo. Não é uma questão de opção, é não podes. Queres viver num corpo saudável? Queres evitar o deteriorar da tua saúde física e mental ao longo do tempo? Queres ter menos dores? Queres ter menos desconfortos? Precisas te mexer. Até para te preparares para um processo cirúrgico, é indicado que tu possas mexer-te e treinar antes desse processo. Sim. Porque a tua recuperação no pós-cirúrgico vai ser melhor. Então, a única forma de fazer com que a nossa população se mexa mais é, efetivamente, fazer com que as pessoas possam encontrar uma atividade, e eu sou muito apologista disto, tu fazeres alguma coisa que te dê algum prazer. Sim. E que, obviamente, esteja equilibrado com aquilo que é a tua condição. Hoje em dia, eu acredito que isto também funciona um bocadinho por modas. Hoje em dia toda a gente joga pádel. Sim. Há uns tempos atrás toda a gente corria. Quando eu era mais miúdo, todos andavam de bicicleta. Ora, se tu tens uma lesão na coluna, se tens uma hérnia discal e vais começar a fazer pádel desmedidamente, que é um desporto de alto impacto, ou se tens uma lesão no menisco ou no ligamento e vais começar a correr desmedidamente, óbvio que isto não é o melhor para ti, não é? Mas é importante encontrares numa fase inicial aquilo que te motiva, aquilo que tu gostes de fazer. Porque vai haver dias em que não te apetece e se for uma atividade em que tu gostes, facilmente tu consegues criar uma rotina e um hábito maior. E depois disto, obviamente, baixar tudo aquilo que são nossas expectativas e definirmos objetivos realistas e efetivamente conseguirmos entender que não é só esta questão da motivação, mas é uma questão de disciplina porque precisamos ser mais saudáveis e porque queremos aumentar os nossos índices de longevidade e queremos viver num corpo melhor, mais cuidado, ser mais resistentes, ter mais força e efetivamente também passar um exemplo àqueles que nos rodeiam. Acho que tem que haver aqui objetivos maiores, mas acima de tudo percebermos que não é uma questão opcional. Queremos ter mais saúde. Se procuramos todos os dias melhorar aquilo que são os nossos indicadores de performance no trabalho, se queremos ser mais reconhecidos, queremos ser mais vistos, queremos ter uma qualidade de vida melhor, então não tratas daquilo que te move todos os dias. É que a única forma de o fazeres é comeres melhor, cuidares mais dos teus pensamentos e, acima de tudo, mexeres o teu corpo. Sim. Não é um bocadinho por aí? Eu acho que sim. Eu acho que a tal questão de a adesão ao plano em si vai aqui quebrar essas tais barreiras de frustração e sofrimento que a pessoa possa vir a ter também um bocadinho associado a isso, não é? Porque é como tu estavas a dizer, se eu pegar numa pessoa que não estava habituada a fazer rigorosamente nada e de repente lhe obrigar, como quem diz, não é? Agora tens que treinar 5 a 6 vezes por semana, tens que fazer 6 a 7 refeições por dia, quando só estava habituada, se for preciso, a fazer meia refeição e era à pressa. Portanto, se eu conseguir modificar também esta adesão, não é? Que a pessoa consiga aderir ao plano e ao acompanhamento com uma sensação diferente, a pessoa chega a um certo ponto em que também não olha no sentido de epá, eu não vou conseguir fazer isto. Não, mas se for, lá está, progressivo, a pessoa não sente aquela frustração de pá, não vou conseguir, ou não estou a conseguir, ou não tenho tempo para tal, porque até então nunca aplicou, claro. Nunca aplicou isso. Portanto, como é que eu realmente vou obrigar uma pessoa a fazer certas e determinadas coisas que ao fim de 50 anos de vida nunca o tinha feito? Portanto, eu acho que a adesão ao plano e ao exercício
é primordial para que a pessoa também se consiga introduzir nesse tipo de estilo, não é? Porque, no caso contrário, o que vai acontecer é que a pessoa, numa fase inicial, até pode estar, vamos, embora, conseguimos aqui ganhar um bocadinho mais de estímulo, mas passado uma semana, 2 semanas, 3 semanas a fazer exatamente a mesma coisa, né? Porque o nosso problema é o estar sempre a fazer a mesma coisa, como é que eu vou obrigar aquela pessoa, como é que eu vou dizer àquela pessoa que, olha, mas não é só 2 ou 3 semanas, está bem? São 10, 15, 20, 30 anos, até ao dia em que eventualmente tu não estarás cá de uma forma física. Portanto, criar essa adesão, não é? De dizer à pessoa, ok, nunca fiz agachamentos, ou nunca fui para a passadeira correr não sei quanto tempo, ou nunca fiz outro tipo de exercícios, se calhar perceber também um bocadinho o contexto e perceber a vida da pessoa em si, perceber o que é que a pessoa consegue ou não consegue fazer, o que é que ela gosta principalmente, porque isso também passa muito por aquilo que eu tenho em consultório, que é... acabo por ter pessoas que nunca praticaram, é aquilo que eu estava a dizer. E vêm mais pessoas para mim que nunca fizeram rigorosamente nada do que essas que acabam por ir para ti. E eu preciso de chegar a um certo ponto, ok, eu preciso de dizer a esta pessoa para pelo menos fazer aquilo que gosta. Não propriamente dito, se calhar numa fase inicial não vai ser indicado eu dizer-lhe, olha, eu preciso que você faça isto, 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 isto. Não será tão indicado de uma forma inicial, porque eu sei que a adesão a este tipo de compromisso não vai ser algo fácil de ser implementado, porque a pessoa não estava habituada a isso. Então eu tenho que chegar a um certo ponto e tenho que dizer assim, ok, o que é que gosta neste momento? Gosto de dançar, ok. Dentro do dançar, onde é que nós podemos ir? Onde é que se pode inscrever? O que é que pode fazer neste momento? Por acaso já tinha nada a ver, que posso ver isto, ou posso ir para ali para me inscrever e tudo mais. Ok, então começamos por aí. Gosto só de fazer caminhadas ao ar livre, gosto de andar sem pensar rigorosamente em nada e por simplesmente deixar esvaziar o corpo e a mente porque sinto-me bem a isso. Ok, então começamos por aí. Introduzindo certos e determinados estímulos, por muito pequenos que sejam, mas são essas introduções de forma progressiva que vão fazer a diferença, lá está, neste processo, porque eu se chegar ao pé da pessoa que tem essa tal hérnia discal, com uma dormência absurda na perna, que nunca praticou exercício e eu agora digo-lhe, olha, vai ter que fazer 3 vezes por semana isto, 2 vezes por semana isto, vai ter que ir ali, vai ter que ir ali, vai ter que fazer isto e vai ter que fazer isto. A pessoa vai chegar a um certo ponto e diz, mas o que é que eu vou fazer na realidade? Não é? A pessoa vai se sentir tão confusa e perdida e ao mesmo tempo vai chegar a um certo ponto e diz, se calhar não é para mim, se calhar não é para eu fazer, estou com a pessoa errada, não é por isso. E a realidade é que se encontrar alguma pessoa que a obriga, de certa maneira, a fazer tudo isso de uma vez só, se calhar não está realmente com a pessoa certa. Sim. Mas acho que este ponto é importante de criar esta adesão, principalmente com aquilo que a pessoa gosta mais numa fase inicial, acho que tem muito mais poder do que qualquer base científica de eu sei que este exercício vai potenciar mais a resolução do problema da pessoa. Se calhar numa fase inicial, deixar a pessoa decidir de certa maneira aquilo que quer fazer vai fazer com que tenha mais adesão ao plano, que venha conseguir cumprir melhor com as suas expectativas também, porque senão é tal situação, vai ter que fazer isto e a pessoa vai torcer um bocadinho no nariz porque é tal questão. É a primeira vez que nós estamos em contacto com a pessoa. Claro. A pessoa não confia totalmente em nós. Por muito que já tenha acompanhado as nossas redes sociais, que já tenha visto vídeos, que já tenha visto o que quer que seja. É o primeiro contacto. Nenhum ser humano, eu não chego ao pé de ti a primeira vez e somos amigos de longa data como se nada tivesse acontecido e me entrego a ti como se nada fosse. Eu acredito que é importante e que o papel do profissional, independentemente de qual seja a área, será sempre balizar aquilo que é o processo. Ou seja, tu podes chegar-me e dizer-te que, na tua perspectiva, o que faz sentido, e já tive estas situações, na tua perspectiva, aquilo que faz sentido é fazeres isto, e fazeres isto, e fazeres isto, e fazeres isto. E precisas da minha ajuda para desenhar um processo de acordo com aquilo que te está a fazer sentido a ti. E como eu costumo dizer, nesse jogo eu não entro. Eu quero perceber aquilo que para ti seria mais confortável e se efetivamente me fizer sentido a mim enquanto profissional, vamos desenhar o processo desta forma. Ou seja, juntando aquilo que do meu ponto de vista é o mais indicado para ti com aquilo que também tu gostas e que te faz sentido. De outra forma,
é levar-te num caminho de acordo com aquilo que eu sinto que é o melhor para ti, retirando algumas coisas daquilo que tu não podes fazer, mas que tu querias, e que do meu ponto de vista tu não podes fazer, e trazendo outras que eu sinto que não vão prejudicar assim tanto o processo e que são importantes ficar aqui porque vão fazer com que a adesão ao longo do tempo melhore. Não interessa nada que eu tenha o melhor planeamento do mundo, não interessa nada que eu te preste o melhor serviço, o melhor acompanhamento e que tu estejas extremamente satisfeito comigo e que a nossa relação até seja fantástica. Isto acontece quer seja nas terapias, quer seja na área do exercício físico, é indiferente. Se tu não aderis ao processo, não interessa nada que tu venhas fazer um processo de coaching comigo, se o objetivo é atingirmos aquela fase X ou Y, e se cada vez que estamos em sessão nós conversamos sobre isto, sobre aquilo, queres atingir este objetivo, vamos refletir sobre este tema, chegamos a esta conclusão e depois quando tu sais daqui vais fazer tudo completamente ao contrário. Sabes que precisas de mudar alguns dos teus comportamentos ao longo dos diversos dias, mas depois não fazes isso. Então, se nós não tivermos a pessoa do nosso lado, tudo aquilo que nós definimos inicialmente, em determinado ponto, vai por água abaixo. Agora, eu entendo também que, enquanto profissionais, somos responsáveis por balizar o processo e por trazer para dentro daquilo que é este caminho conjunto aquilo que, acima de tudo, a nós nos faz sentido. Neste momento, nós somos aquilo que é a figura da autoridade e somos responsáveis por tudo aquilo que está a ser desenhado daqui para a frente e sobre os destinos desta pessoa. Então, se efetivamente, de uma forma muito clara e consciente, na fase inicial, quando definimos isto, tu quiseres impor as tuas regras, não estiveres disposto a confiar em mim e quiseres que o processo seja desenhado da tua maneira, eu não vou estar disponível para te ajudar. Sim. E se, efetivamente, fora daquilo que é o âmbito do trabalho do 1 para 1, tu estiveres a fazer as coisas de uma forma completamente distinta daquilo que nós planeámos, se tu me passares uma visão completamente defraudada daquilo que é a realidade, porque este tipo de coisas também já me aconteceram, e à medida que o tempo vai passando, não modificares os teus comportamentos e eu sentir que tu estás a deteriorar a tua saúde, eu estou fora desse jogo outra vez. Sim. Ou seja, se efetivamente estivermos a trabalhar juntos e se o objetivo for provocar uma transformação gigante na tua vida que te pode levar e que te deve levar a seres mais feliz e a teres uma vida mais saudável, e se eu sentir que à medida que o tempo vai passando tu estás a piorar nas minhas mãos, é importante para mim sempre eu questionar-me sobre como é que desenhei o processo, porque às vezes posso ser eu também que estou a conduzi-lo menos bem, mas se efetivamente depois de fazer essa análise eu conseguir concluir que aquilo que está a acontecer é que tu estás a levar as coisas numa linha completamente diferente daquela que nós definirmos e que estás efetivamente a piorar os teus índices relativamente àquilo que eram os índices com que me chegaste, quer sejam a nível físico, quer sejam a nível mental, eu estou fora disso. Sim, e eu concordo também muito dessa opinião porque já me aconteceu também dentro do consultório, ou seja, dentro do plano que nós acabamos por desenhar para que a recuperação chegue a um determinado resultado, a pessoa vir-me à segunda ou à terceira consulta, eu fazer as perguntas que tenho a fazer e perguntar o que é que foi modificado, se isto foi implementado, se isto não foi implementado, e a pessoa continuar exatamente com os mesmos hábitos. E eu cheguei já a um ponto em que disse, não vou fazer mais, não vamos continuar o tratamento, enquanto isto realmente não for uma prioridade. Porque senão eu sei que vou chegar ao fim em que não vai haver resultados. A pessoa não me vai ver como bom profissional porque não teve os resultados. Claro. E não é bom para nenhuma parte. Portanto, também já cheguei a esse ponto em que disse, não vai continuar. Ou das duas uma, ou continua neste sentido, ou então não continua porque não faz rigorosamente sentido nenhum. Pegando aqui numa última pergunta que eu tenho, o que é que para ti seria uma rotina de autocuidado sustentável para que a pessoa pudesse implementar de forma a que realmente a possa cumprir com mais facilidade para que venha a ter mais saúde? Olha, eu não acredito em medidas prontas, não acredito em frases feitas, não acredito em sonhos vendidos, sim, entre aspas. Literalmente. Portanto, não acredito em nada dessas coisas, mas efetivamente eu acho que há aqui determinadas coisas nas quais nós podemos tocar. Acima de tudo, acredito que para que possamos ter uma vida mais saudável e para que possamos ser mais felizes, todos os dias nós precisamos ter um espaço, quer para cuidar do nosso corpo, quer para cuidar da nossa mente. E tu podes perguntar-me, ok, mas não estamos a cuidar da nossa mente durante todo o nosso dia.
Há momentos em que não há muito espaço para cuidarmos da nossa mente. Este é um momento onde nós podemos cuidar da nossa mente sob o ponto de vista de eu adquirir mais conhecimento, de eu partilhar também o meu conhecimento, de darmos um contributo para quem nos escuta, mas efetivamente este não é um momento de eu pensar sobre a forma como me sinto, sobre o que é que quero do meu dia, de refletir sobre a forma como me quero dar aos outros. E isso é importante, nós escutarmos os nossos pensamentos, percebermos o que é que queremos retirar do nosso dia, do que é que estamos à procura hoje. E, portanto, eu sinto que isso tem que fazer parte de uma rotina diária para quem procura ser mais feliz, para quem procura ter uma vida com mais propósito, para quem procura dar-se mais aos outros e viver mais em paz e tranquilidade. E como é que isto pode ser operacionalizável em termos muito práticos? Podes guardar 15 minutos, 20 minutos da tua manhã para escreveres, para fazeres um journaling sobre o que é que queres que aconteça. Pode ser no final do dia. Podes tirar esses 10 ou 15 minutos só para refletir, desligares tudo o que são distrações à tua volta, Sim. tirares o telemóvel, sentares-te na tua varanda. Eu tenho um hábito muito comum dos meus dias, que no final das minhas primeiras 2 horas da manhã, perto do sítio onde eu trabalho, tenho uma bomba de gasolina em que vou buscar um café, sento-me num passeio. Às vezes passam amigos meus e perguntam: o que é que estás a fazer? Estás triste? Não, está tudo bem, estou só aqui a beber o meu café. E na realidade aquilo que eu estou a fazer é só pensar, só perceber como é que me sinto, como é que foram os meus últimos dias, como é que quero que seja este dia. Tenho esse hábito também no final do dia, quando me deito na cama, fazer uma revisão de tudo o que foi o meu dia, como é que foi a primeira hora da manhã, a segunda, a terceira, a quarta, o que é que me aconteceu de bom, agradecer pelas coisas boas que me aconteceram. E, portanto, eu acredito que, independentemente do tempo, independentemente do local, é importantíssimo para quem quer viver uma vida mais tranquila, estar mais resolvido consigo mesmo e melhorar a sua autoestima, a sua autoperceção. É importante reservarmos este espaço para nós, diariamente, sozinhos, sem mais ninguém. Sim. Independentemente de tu viveres com a tua mulher, com a tua namorada, com os teus pais, independentemente de com quem seja, é importante teres quase um quartinho secreto para ti, onde possas resguardar na tua mente. E depois, relativamente à componente mais física, digamos assim, é óbvio que é importante teres uma rotina de atividade física. Não interessa se é uma rotina onde te vais só limpar o chão para te mexeres um pouquinho mais, para não estares parado e ficar o domingo todo sentado no sofá, ou se é um exercício físico onde tu vais fazer a tua corrida, jogar o teu pádel, jogar a bola com os teus amigos, que é um momento de socialização também. Não interessa. Tens é que ter de forma regular e continuada ao longo do tempo rotinas de atividade física. Porque sabes efetivamente que isso melhora a tua disponibilidade para os outros, para ti, melhora a tua autoestima, a probabilidade de vires a sofrer de doenças diminui, não quer dizer que estejas isento, mas diminui. Tudo o que é sintomatologia ao nível osteoarticular, a probabilidade de vir a ser desenvolvido ou mesmo um quadro lesivo também diminui. Ficas mais ativo, tens mais energia, sentes-te mais criativo, tens boas sensações, vem a dopamina, a serotonina, ficas mais tranquilo, ficas mais em paz com o mundo, digamos assim. Sim. Portanto, acredito que para que nós possamos viver uma vida mais tranquila, mais em paz, mais serena, mais de bem connosco e com o resto do mundo, todos os dias precisamos de cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Isso não é uma questão opcional. Sim. Por isso, para mim não há segredos, cada um tem que criar aquilo que é a sua melhor rotina. Não gosto de fechar isto desta forma, dizer: Bruno, tens que fazer isto, isto, isto e isto. Não, de uma forma muito genérica e muito basilar. Tens que criar a tua própria rotina, onde saibas que a tua prioridade aqui é cuidar da tua mente, a prioridade aqui é cuidar do teu corpo. Ok, depois, à parte disso, sim, eu defendo uma organização diária, onde tu possas perceber o que é que vais fazer ao longo do teu dia, quais é que são as tuas prioridades. Aqui estou a tratar mais do meu eu pessoal, aqui estou a tratar mais do meu eu profissional, aqui estou a trabalhar mais nas minhas relações, aqui estou a trabalhar mais no meu equilíbrio financeiro, o que seja. Defendo também que olhes para a vida de uma outra forma e às vezes muito compartimentada e dares em cada momento específico atenção a uma determinada coisa, mas de uma forma mais genérica, guardares este espaço acima de tudo para cuidares de ti. E é isso que acredito que ao longo do tempo te vai fazer ser mais feliz e ser mais saudável. Sim, porque às vezes esquecemos de nós mesmos. A realidade é que, novamente, com tanta correria e tudo mais, tem que ir ajudar aquele, tem que ir ajudar o outro, preciso de fazer isto, preciso de fazer aquilo, mas às vezes uns simples 5 minutos para sentar, refletir e perceber como é que eu estou, pode fazer realmente toda a diferença. Obrigado. Obrigado por estares aqui. E obrigado por esta conversa. Obrigado.